Esta noite quero falar com vocês sobre um tema que afeta cada um de nós em nossa vida diária. Como sabemos se algo que experimentamos é realmente um sinal de Deus? As Escrituras nos dizem em Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Deus promete nos responder, mas muitas vezes nos perguntamos: como reconhecemos essa resposta quando ela chega? Todos nós já passamos por isso, naquele momento crucial em que precisamos saber que direção tomar. Talvez você esteja considerando uma mudança de emprego, uma mudança para outra cidade, ou até mesmo decidindo com quem se casar. E de repente acontece algo que parece apontar uma direção. É apenas uma coincidência? Ou é Deus falando diretamente com você? Lembro-me de uma vez em que eu estava em Londres, me preparando para uma cruzada. Eu havia estado orando sobre qual mensagem deveria pregar na noite de abertura. Caminhava pela rua quando, de repente, vi uma manchete em um jornal que parecia responder exatamente a minha pergunta. Foi aquilo um sinal de Deus? Como podemos ter certeza? Este é um tema que causa confusão entre muitos crentes hoje em dia. Alguns veem sinais divinos em cada evento de suas vidas, enquanto outros são tão céticos que deixam passar verdadeiras comunicações de Deus. A Bíblia nos adverte em 1 de Coríntios 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus deseja se comunicar conosco de maneira clara, não nos deixar em um estado de constante incerteza. Meu propósito esta noite é ajudá-los a entender o que a Bíblia ensina sobre como Deus nos fala e como podemos discernir quando algo é realmente um sinal dele. Não estou aqui para lhes oferecer fórmulas mágicas, mas sim princípios bíblicos sólidos que vocês poderão aplicar em suas próprias vidas. Comecemos entendendo algo fundamental. Deus é um Deus que se comunica. Desde o princípio da criação, vemos Deus falando. Gênesis 1 nos diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Ao longo da história bíblica, vemos Deus se comunicando com seu povo de diversas maneiras, por meio de sonhos, visões, circunstâncias, palavras proféticas e até mesmo por meio da própria criação. Em Hebreus 1, versículos 1 e 2, lemos: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras antigamente aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Isso nos mostra que Deus utilizou diversos métodos para se comunicar conosco, mas que sua revelação culminante veio por meio de Jesus Cristo. Hoje, embora Jesus tenha ascendido ao céu, Deus continua a se comunicar conosco, principalmente por meio de sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio do testemunho interno do Espírito Santo. No entanto, ele também pode usar circunstâncias, conselhos sábios de outros crentes e, sim, até mesmo o que poderíamos chamar de sinais. Mas precisamos entender o propósito desses sinais. Deus não nos dá sinais apenas para satisfazer nossa curiosidade ou para nos livrar da responsabilidade de tomar decisões. Os sinais de Deus têm propósitos específicos. Primeiro, os sinais divinos nos proporcionam direção. Quando os israelitas viajavam pelo deserto, Deus lhes deu uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guiá-los. Hoje talvez não tenhamos colunas físicas, mas Deus continua nos guiando por meio de diversos sinais. Segundo, os sinais fornecem confirmação. Quando Gideão foi chamado para libertar Israel, ele pediu um sinal para confirmar que era realmente Deus quem o estava chamando. O Senhor atendeu, permitindo que o velo de lã ficasse molhado com orvalho enquanto o solo permanecia seco, e depois o inverso. Terceiro, os sinais podem servir como advertências. Jonas foi enviado a Nínive como um sinal de alerta de que o juízo estava chegando. Quando os ninivitas se arrependeram, Deus revogou sua sentença. Muitas vezes, Deus pode usar circunstâncias em nossas vidas
como sinais de advertência para nos chamar ao arrependimento. Quarto, os sinais podem oferecer consolo. Quando passamos por momentos difíceis, Deus pode nos enviar sinais de sua presença e cuidado para nos consolar e fortalecer nossa fé. Quero enfatizar que todos esses sinais têm um propósito comum: apontar para o reino de Deus e para os propósitos dele. Os sinais nunca são destinados a nos glorificar, mas a glorificar a Deus. Jesus criticou os fariseus porque eles buscavam dele um sinal do céu, para o tentarem. Marcos 8, versículo 11. Eles buscavam sinais pelas razões erradas, não porque queriam seguir a Deus, mas para provar Jesus ou para ter uma experiência especial. Agora, como podemos discernir se algo é realmente um sinal de Deus? Permitam-me compartilhar vários princípios fundamentais baseados nas Escrituras. O primeiro princípio, e talvez o mais importante, é que os verdadeiros sinais de Deus sempre estarão em conformidade com as Escrituras. Deus nunca nos guiará de uma forma que contradiga o que já foi revelado em sua palavra. Se você sente que Deus está guiando você a fazer algo que claramente vai contra seus mandamentos, pode ter certeza de que não é Deus quem está guiando. Por exemplo, conheci pessoas que dizem: "Sinto que Deus está me guiando a me divorciar da minha esposa e me casar com outra pessoa porque somos mais compatíveis." Mas isso contradiz diretamente o ensino bíblico sobre o casamento. Não importa quão forte seja o sentimento, não pode ser uma direção de Deus se contradiz sua palavra. Durante meu ministério, sempre testei qualquer suposto sinal ou direção pelas Escrituras. Certa vez, enquanto preparava uma cruzada em uma grande cidade, alguém veio até mim com o que dizia ser uma mensagem de Deus para que cancelássemos o evento, pois supostamente não era o tempo de Deus. Em vez de seguir esse suposto sinal, examinei as Escrituras. A Bíblia nos diz que devemos pregar o Evangelho em todo o tempo, que estejamos prontos a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, versículo 2. Seguindo a clara diretiva da Escritura, continuamos com a cruzada, e milhares de pessoas entregaram suas vidas a Cristo. O segundo princípio é que os verdadeiros sinais serão coerentes com o caráter de Deus. Deus é amor, justiça, santidade, verdade e misericórdia. Qualquer sinal que nos conduza ao ódio, à injustiça, à impureza, à mentira ou à crueldade, não pode vir de Deus. João nos adverte em 1 de João 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como os provamos? Avaliando se o que promovem reflete o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Em certa ocasião, um homem me disse que Deus havia dado um sinal de que ele deveria humilhar publicamente outro crente por um pecado passado que já havia sido confessado e perdoado. Perguntei: isso reflete o caráter de um Deus que diz que lança nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles? Obviamente, esse suposto sinal não correspondia ao caráter de Deus. O terceiro princípio para discernir sinais divinos é buscar confirmação através de autoridade espiritual. Deus estabeleceu a igreja como um corpo e muitas vezes usa outros crentes maduros para confirmar sua direção em nossas vidas. Provérbios 11, versículo 14, nos diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se você crê que Deus está dando um sinal para uma decisão importante, busque o conselho de crentes maduros e piedosos. Frequentemente, Deus confirmará a sua direção por meio deles. Lembro-me de quando senti o chamado para pregar o Evangelho em grande escala. No começo, eu estava inseguro, achando que talvez fosse apenas minha ambição.
Mas quando compartilhei esse sentimento com o meu pastor e outros líderes espirituais, eles confirmaram que viam esse chamado em minha vida. Essa confirmação externa foi um sinal importante para mim. No entanto, ao buscar discernir os sinais de Deus, também devemos estar conscientes dos perigos que podem nos confundir. Um dos maiores perigos é o subjetivismo, em que interpretamos os eventos através da lente de nossos próprios desejos. Todos somos suscetíveis a isso. Jeremias 17, versículo 9, adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes vemos o que queremos ver. Abraão nos fornece um exemplo instrutivo. Deus lhe havia prometido um filho, mas quando a promessa demorou a se cumprir, Abraão tomou a situação em suas próprias mãos e teve um filho, Ismael, com a serva de Sara. Talvez até tenha interpretado o nascimento de Ismael como um sinal de que esse era o plano de Deus, mas não era. Deus tinha um plano diferente. Isaque seria o filho da promessa. Quantas vezes fazemos o mesmo? Queremos algo tão desesperadamente que interpretamos circunstâncias como sinais que confirmam o que já queríamos fazer. Essa é uma das razões pelas quais precisamos dos princípios de que falamos: conformidade com as Escrituras, coerência com o caráter de Deus e confirmação através de autoridade espiritual. Esses princípios nos protegem de nosso próprio subjetivismo. Um segundo perigo é o pragmatismo, onde confundimos conveniência ou sucesso com direção divina. Só porque algo funciona ou é fácil, não significa necessariamente que seja a vontade de Deus. Considere Davi e o censo. Em 2 de Samuel 24, Davi decidiu contar seus soldados. De uma perspectiva pragmática, fazia sentido. Ele precisava saber quantos homens tinha para a batalha. Mas Deus não havia ordenado esse censo, e, na verdade, era contrário à sua vontade. O resultado foi um julgamento severo. Em meu próprio ministério, já enfrentei situações em que o caminho mais conveniente ou que parecia ter maior probabilidade de sucesso não era o caminho de Deus. Às vezes, Deus nos chama a tomar o caminho mais difícil, porque é ali que Ele será mais glorificado. Nunca esquecerei quando sentimos o chamado para levar nossas cruzadas além da cortina de ferro durante a Guerra Fria. De uma perspectiva pragmática, parecia impossível. Muitos conselheiros bem-intencionados nos disseram que não daria certo, mas sentimos a clara direção de Deus, confirmada pela oração e pelo conselho de outros líderes espirituais. No final, conseguimos pregar em vários países comunistas, e milhares ouviram o Evangelho pela primeira vez. Um terceiro perigo, ao interpretar sinais, é cair no misticismo, onde buscamos experiências sobrenaturais como um fim em si mesmas. A Bíblia nos adverte contra aqueles que se enchem de vãs fantasias em sua mente carnal. Colossenses 2, versículo 18, em sentido amplo. Vangloriando-se do que não viram. Como cristãos, cremos em um Deus sobrenatural que pode e realiza milagres. Mas não buscamos o sobrenatural por si só, buscamos a Deus. Jesus advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que realizariam grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Ao longo de meu ministério, vi pessoas tão obcecadas em buscar sinais e maravilhas que se desviaram da verdadeira adoração a Deus. Os sinais devem nos levar a Deus, não nos afastar dele ou se tornar o foco de nossa fé. Agora, como podemos nos preparar espiritualmente para discernir corretamente os sinais de Deus? A preparação espiritual é crucial para o discernimento. A primeira e mais importante coisa é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Jesus disse em João 10, versículo 27.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quanto melhor conhecemos alguém, mais fácil é reconhecer sua voz. O mesmo acontece com Deus. Como desenvolvemos essa intimidade? Através da disciplina diária de leitura bíblica e oração. Não há atalhos. Se você quer discernir a voz de Deus, precisa passar tempo em sua palavra e em oração. Em 1 de João, capítulo 5, usando o mesmo contexto de discernimento, diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvi-lo. É um diálogo, não um monólogo. Lembro-me de uma vez em que eu estava lutando com uma decisão importante. Passei dias orando, mas parecia que não recebia resposta. Finalmente, percebi que eu estava fazendo toda a conversa. Não estava tirando tempo para ouvir. Quando finalmente me calei e abri meu coração para escutar, Deus começou a falar comigo por meio de sua palavra e de circunstâncias que antes eu não havia notado. Um aspecto crucial da preparação espiritual é a pureza de coração e de motivos. Jesus disse em Mateus 5, versículo 8: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus." A pureza de coração esclarece nossa percepção espiritual. O pecado em nossas vidas pode distorcer nossa capacidade de discernir a voz de Deus. É como estática em um rádio que nos impede de ouvir claramente. O rei Davi entendeu isso quando orou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Salmo 51, versículo 10. Quando nos aproximamos de Deus buscando direção, precisamos examinar nossos motivos. Tiago 4, versículo 3, adverte: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." Se estamos buscando sinais apenas para confirmar o que queremos fazer, ou para impressionar outros, ou para evitar a responsabilidade de tomar decisões difíceis, é improvável que recebamos direção clara de Deus. Ao longo de meu ministério, precisei examinar regularmente meus próprios motivos. Estou buscando a glória de Deus ou a minha própria glória? Estou disposto a seguir a direção de Deus, mesmo que não seja o que eu queria ou esperava? A pureza de motivos é essencial para o discernimento espiritual. Agora, vamos considerar os diferentes tipos de sinais que Deus pode usar para se comunicar conosco hoje. Um dos meios mais comuns pelos quais Deus nos fala é através das circunstâncias. Às vezes, chamamos isso de portas abertas e portas fechadas. O apóstolo Paulo experimentou isso quando tentou entrar em certas regiões para pregar, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16, versículo 6. Mais tarde, viu uma porta aberta para o ministério em Troade. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. 2 de Coríntios 2, versículo 12. No entanto, precisamos ser cautelosos. Nem todas as portas abertas são necessariamente a vontade de Deus, e nem todas as portas fechadas significam que devemos parar. Às vezes, Deus prova nossa persistência, permitindo obstáculos em nosso caminho. Lembro-me de quando estávamos planejando nossa primeira cruzada em Nova York, em 1957. Enfrentamos uma oposição tremenda. Muitas portas pareciam se fechar. Alguns interpretaram isso como um sinal de que não deveríamos prosseguir. Mas sentíamos uma clara direção de Deus para continuar, e no final, todas essas portas fechadas se abriram. Milhares vieram a Cristo durante aquelas semanas no Madison Square Garden. O que aprendi foi que algumas portas fechadas são simplesmente testes de nossa determinação. O discernimento vem ao avaliar essas circunstâncias à luz dos princípios bíblicos de que falamos. Outro tipo de sinal é a paz interior que Deus nos dá. Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 15: "E a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Essa paz interior pode ser um sinal confirmatório da direção de Deus. Quando estamos considerando uma decisão e uma opção, nos dá uma profunda paz, enquanto outra nos deixa inquietos, isso pode ser o Espírito Santo nos guiando. No entanto, novamente, devemos ser cautelosos. Às vezes podemos confundir nossos próprios desejos ou medos com essa paz. É por isso que esse tipo de sinal deve ser confirmado por outros princípios de discernimento. Um exemplo em minha própria vida ocorreu quando fui convidado a pregar na União Soviética em 1982. De uma perspectiva humana, havia muitas razões para ficar nervoso. Como eu seria recebido? Será que realmente me permitiriam pregar o Evangelho? Haveria repercussões negativas? No entanto, apesar dessas preocupações legítimas, senti uma paz inexplicável sobre ir. Essa paz interior, junto com a confirmação de outros líderes cristãos e a coerência com o mandamento bíblico de pregar o Evangelho a todas as nações, me convenceu de que essa era a direção de Deus. Um terceiro tipo de sinal pode vir através dos dons espirituais operando na igreja. 1 Coríntios 12 descreve vários dons do Espírito, incluindo profecia, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses dons podem servir como meios pelos quais Deus nos fala. No entanto, a Bíblia também nos instrui a provar os espíritos e a examinar tudo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Nem todas as palavras proféticas são necessariamente de Deus. Elas devem ser avaliadas de acordo com os princípios que discutimos. Durante nossas cruzadas, muitas vezes eu recebia palavras de pessoas que diziam ter mensagens de Deus para mim. Aprendi a ouvir com respeito, mas também a provar tudo pelas Escrituras e a buscar confirmação. Algumas dessas palavras eram verdadeiramente de Deus e forneciam direção valiosa. Outras, embora bem intencionadas, refletiam mais as ideias ou desejos da própria pessoa. Para aprofundar nossa compreensão de como Deus usa sinais para nos guiar, consideremos um estudo de caso bíblico: Gideão e o velo em Juízes 6. Israel estava sob a opressão dos midianitas quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas." Juízes 6, versículos 12 e 14. A resposta inicial de Gideão foi de dúvida. "Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai." Versículo 15. Apesar da promessa direta de Deus, Gideão buscou um sinal de confirmação. Primeiro, ele preparou uma oferta, e o anjo a consumiu com fogo, desaparecendo depois. Mas mesmo esse sinal dramático não foi suficiente para Gideão. Mais tarde, ele pediu outro sinal. Colocou um velo de lã na eira e pediu a Deus que fizesse cair orvalho apenas sobre o velo, enquanto o chão ao redor permanecia seco. Deus atendeu. Porém, Gideão ainda não estava satisfeito e pediu um terceiro sinal. Desta vez, que o velo permanecesse seco enquanto todo o chão ao redor estivesse molhado de orvalho. Novamente Deus atendeu. O que podemos aprender dessa história? Primeiro, vemos a paciência e condescendência de Deus diante de nossa fraqueza humana. Deus não repreendeu Gideão por sua falta de fé. Em vez disso, forneceu os sinais que ele pediu. Segundo, notamos que Gideão não estava pedindo sinais para determinar se devia obedecer a Deus. Deus já havia dito claramente o que fazer, mas para confirmar que era realmente Deus quem falava. Há uma diferença importante aqui. Gideão não usava os sinais para evitar a obediência, mas para se fortalecer a fim de obedecer. Terceiro, observamos que Gideão não se deteve apenas nos sinais, mas prosseguiu em obediência. Os sinais não eram um fim em si mesmos, mas meios para um fim, a obediência a Deus.
Para aplicar isso às nossas vidas hoje, reconheçamos que, como Gideão, às vezes lutamos com a dúvida. Deus entende isso e, em alguns momentos, nos fornece sinais de confirmação. Contudo, não devemos basear nossa fé exclusivamente em sinais e, certamente, não devemos colocar Deus à prova como forma de evitar obedecer ao que já sabemos que é a vontade dele. Ao longo de meu ministério, tenho testemunhado muitos sinais maravilhosos de Deus. Conversões milagrosas, curas inexplicáveis, portas que se abriram de forma sobrenatural, provisão financeira em momentos críticos. Mas nunca busquei esses sinais como um fim em si mesmo, e sim como confirmações do poder e da presença de Deus enquanto eu procurava obedecê-lo. Para aplicar esses princípios de maneira prática em sua vida diária, permitam-me sugerir alguns passos concretos para o discernimento de sinais. Primeiro, comece com a palavra de Deus. Antes de buscar sinais externos, certifique-se de estar familiarizado com o que Deus já revelou em sua palavra. A maior parte da vontade de Deus para nossas vidas já está claramente revelada na Bíblia. Segundo, ore por sabedoria. Tiago 1, versículo 5, nos promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus quer que entendamos sua vontade. Ele não está tentando escondê-la de nós. Terceiro, examine seus motivos. Por que você está buscando um sinal? É para confirmar o que já crê que Deus lhe está dizendo, ou está buscando uma desculpa para fazer o que você quer? Seja honesto consigo mesmo. Quarto, busque conselho piedoso. Compartilhe o que você crê que Deus está lhe dizendo com cristãos maduros, que conhecem a palavra e que conhecem você. Muitas vezes, Deus confirmará a sua direção por meio deles. Quinto, avalie as circunstâncias à luz dos princípios bíblicos. As portas abertas e fechadas podem ser significativas, mas devem ser interpretadas corretamente. Agora que já estabelecemos os princípios fundamentais para discernir os sinais de Deus, vamos aprofundar nos diferentes tipos de sinais que Deus pode usar para se comunicar conosco em nossa vida cotidiana. Um dos meios mais comuns pelos quais Deus nos fala é mediante as circunstâncias. Como mencionei brevemente, às vezes nos referimos a isso como portas abertas e portas fechadas. O apóstolo Paulo experimentou isso em suas viagens missionárias. Em Atos 16, lemos que Paulo e seus companheiros tentaram entrar na província da Ásia para pregar, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Essas foram portas fechadas, circunstâncias que Deus usou para direcioná-los. Depois, enquanto estavam em Troade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta foi uma porta aberta, um sinal claro de onde Deus queria que eles fossem a seguir. O resultado foi o estabelecimento da igreja em Filipos e a extensão do evangelho à Europa. Em meu próprio ministério, vi incontáveis vezes como Deus usou circunstâncias para nos guiar. Quando estávamos planejando nossa primeira campanha evangelística em Londres, em 1954, enfrentamos vários obstáculos. Alguns líderes cristãos britânicos eram céticos em relação aos nossos métodos e tivemos dificuldade para encontrar um local adequado. Mas, de forma inesperada, o Haringey Arena ficou disponível e vários líderes importantes de igrejas mudaram de ideia e decidiram nos apoiar. Essas circunstâncias mutáveis foram sinais da direção de Deus. Entretanto, devo fazer um importante alerta. Nem todas as portas abertas são necessariamente a vontade de Deus, e nem todas as portas fechadas significam que devemos parar. Satanás pode criar obstáculos para nos impedir de fazer a vontade de Deus, e às vezes pode criar oportunidades tentadoras para nos desviar do caminho de Deus. Por exemplo, quando fui convidado a pregar na Universidade de Harvard,
No começo da década de 1950, muitas pessoas me advertiram a não ir. Diziam que um evangelista sulista nunca seria bem recebido naquela instituição acadêmica de elite do Nordeste. Essas eram portas fechadas, no sentido de que havia muita oposição. Mas eu sentia uma clara direção de Deus para ir, e acabou sendo uma das semanas mais frutíferas do meu início de ministério, com muitos estudantes entregando suas vidas a Cristo. Por outro lado, já recebi convites para falar em lugares onde tudo parecia favorável externamente, mas senti uma clara restrição do Espírito Santo. Essas eram portas abertas, que não eram a vontade de Deus para mim naquele momento. O discernimento vem ao avaliar essas circunstâncias à luz dos princípios bíblicos de que falamos. Elas são consistentes com a Escritura? Refletem o caráter de Deus? São confirmadas por conselheiros piedosos? E o mais importante, experimentamos aquela paz interior que só Deus pode dar? Isso me leva ao segundo tipo de sinal: a paz interior que Deus dá como confirmação. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo fala da paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz pode ser um sinal poderoso da direção de Deus. Quando estamos considerando uma decisão importante e uma opção nos dá uma profunda paz, enquanto outra nos deixa inquietos, isso pode ser o Espírito Santo nos guiando. É como se Deus colocasse um sim ou um não em nosso espírito. Lembro-me claramente de quando me pediram para participar de um programa de televisão popular que tinha reputação de ser bastante mundano. De uma perspectiva estratégica, parecia uma grande oportunidade de alcançar milhões com o Evangelho. No entanto, enquanto orava sobre isso, senti uma inquietação profunda. Não havia paz. Depois de consultar minha equipe e continuar orando, decidi recusar o convite. Mais tarde, descobri que o produtor havia planejado me colocar em um segmento que comprometeria meu testemunho. A falta de paz foi um sinal protetor de Deus. Ao mesmo tempo, já senti uma paz inexplicável em situações em que, humanamente falando, eu deveria estar muito preocupado. Quando decidimos realizar uma cruzada em Moscou em 1992, logo após a queda da União Soviética, havia muitas razões para estar nervoso. A situação política era instável. Não tínhamos experiência trabalhando na Rússia e enfrentávamos enormes desafios logísticos. No entanto, apesar de tudo isso, eu senti uma paz sobrenatural de que aquele era o tempo e o lugar de Deus. Essa paz foi confirmada quando vimos milhares responderem ao Evangelho durante aquela histórica cruzada. Mas devo advertir, essa paz interior não deve ser confundida simplesmente com se sentir bem a respeito de algo porque é o que queremos fazer. Às vezes, a vontade de Deus pode nos levar a situações difíceis ou desafiadoras. Jesus experimentou agonia no Getsêmani, mas estava fazendo a vontade de Deus. A verdadeira paz de Deus frequentemente coexiste com o desafio ou até mesmo com o sacrifício. O terceiro tipo de sinal pode vir através dos dons espirituais operando na igreja. 1 Coríntios 12 descreve vários dons do Espírito, incluindo profecia, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses dons podem ser meios poderosos pelos quais Deus nos fala hoje. A profecia no Novo Testamento não é tanto predizer o futuro, mas falar sob a inspiração do Espírito de Deus para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículo 3. Já passei por momentos em que alguém compartilhou comigo uma palavra que sentia que o Senhor havia lhe dado, e essa palavra forneceu exatamente a direção ou o encorajamento de que eu precisava naquele momento. A palavra de sabedoria é um dom em que o Espírito Santo concede discernimento divino em situações específicas.
A palavra de conhecimento é quando o Espírito revela informação que não poderíamos conhecer por meios naturais. Durante nossas cruzadas, eu costumava ver esses dons em operação. Lembro-me de uma ocasião na América do Sul, quando eu estava prestes a pregar uma mensagem que havia preparado cuidadosamente. Pouco antes de subir ao púlpito, um pastor local se aproximou e disse: "Irmão Graham, sinto fortemente que o Senhor quer que você pregue sobre o filho pródigo esta noite." Eu não havia preparado uma mensagem sobre essa parábola e hesitei por um momento. Mas senti uma confirmação interior de que aquilo era realmente a direção de Deus. Naquela noite preguei sobre o filho pródigo e centenas de pessoas que estavam afastadas de Deus retornaram a ele. Aquilo foi uma palavra de conhecimento operando através daquele pastor. No entanto, a Bíblia também nos instrui a provar os espíritos e a examinar tudo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Nem todas as palavras proféticas são necessariamente de Deus, mesmo quando vêm de cristãos sinceros. Elas precisam ser avaliadas segundo os princípios de que falamos: consistência com as Escrituras, coerência com o caráter de Deus e confirmação através de múltiplas fontes. Uma prova crucial é se a palavra edifica ou divide. As verdadeiras palavras de Deus edificam a igreja, não causam divisão ou confusão. Também devemos avaliar a vida e o caráter da pessoa que traz a palavra. Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7, versículo 16. Agora, vejamos mais detalhadamente o caso bíblico de Gideão e o velo para extrair lições adicionais sobre como Deus usa sinais em nossas vidas. A história está em Juízes 6. Israel estava sob a opressão dos midianitas quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava trigo em um lagar, escondendo-se dos inimigos. O anjo lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Versículo 12. Essa declaração deve ter parecido irônica a Gideão, que certamente não se sentia valente naquele momento. Deus, então, o comissionou para libertar Israel. "Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Versículo 14. A resposta inicial de Gideão foi de dúvida. "Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai." Versículo 15. Apesar do encontro direto com o anjo do Senhor e da promessa clara de Deus, Gideão pediu um sinal para confirmar que era realmente Deus quem falava com ele. Preparou uma oferta de carne e pão sem fermento, colocou-a sobre uma rocha, e o anjo tocou a oferta com seu cajado, fazendo com que fogo saísse da rocha e a consumisse. Em seguida, o anjo desapareceu. Mesmo depois desse sinal sobrenatural dramático, Gideão ainda buscava mais confirmação antes de agir de acordo com o chamado de Deus. Nos versículos 36 a 40, lemos como Gideão colocou um velo de lã na eira e pediu a Deus um sinal adicional. Se o orvalho caísse apenas sobre o velo enquanto o chão ao redor permanecesse seco, ele saberia que Deus realmente o usaria para libertar Israel. Deus atendeu a esse pedido. Mas Gideão ainda não estava totalmente convencido. Pediu um terceiro sinal, essencialmente o inverso do anterior. Dessa vez, que o velo permanecesse seco enquanto todo o chão ao redor estivesse molhado de orvalho. Mais uma vez, Deus respondeu positivamente. Só depois desses 3 sinais é que Gideão prosseguiu com confiança para obedecer ao chamado de Deus, reunindo seu exército para enfrentar os midianitas. Que lições podemos extrair dessa história para nossas próprias vidas? Primeiro, vemos a paciência e condescendência de Deus diante de nossa fraqueza e dúvida humanas. Deus não repreendeu Gideão por sua falta de fé ou por pedir múltiplos sinais. Ele entendeu a fragilidade humana de Gideão
e sua necessidade de segurança, especialmente diante de um desafio tão grande. Isso me lembra a maneira gentil com que Jesus lidou com Tomé depois da ressurreição. Quando Tomé duvidou dos relatos dos outros discípulos e disse que não acreditaria a menos que visse as marcas dos cravos e colocasse a mão no lado de Jesus, o Senhor ressuscitado não o condenou. Em vez disso, apareceu especificamente para satisfazer a necessidade de Tomé, dizendo: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." João 20, versículo 27. Deus entende nossas fraquezas e muitas vezes se acomoda a elas em sua graça. Isso não significa que sempre podemos esperar sinais dramáticos como os que Gideão recebeu, mas significa que Deus é paciente com nossas limitações humanas. Segundo, notamos que Gideão não estava pedindo sinais para determinar se devia obedecer a Deus, mas para confirmar se era realmente Deus quem falava com ele. Essa é uma distinção importante. Gideão não estava procurando desculpas para evitar o chamado de Deus. Estava buscando a segurança de que o chamado era genuíno. Em nossas próprias vidas, podemos nos ver em situações semelhantes. Não estamos tentando evitar fazer a vontade de Deus, mas queremos ter certeza de que é realmente Ele quem nos dirige, e não nossos próprios desejos, ou pior, algum engano espiritual. Por exemplo, quando senti o chamado para deixar meus estudos universitários e me juntar ao ministério de Youth for Christ, não estava tentando evitar responsabilidade. De fato, o caminho do ministério parecia mais desafiador do que concluir meus estudos. Mas eu queria ter certeza absoluta de que esse era o chamado de Deus para a minha vida. Busquei confirmação por meio de circunstâncias, de conselhos sábios e daquela paz interior que só Deus pode dar. Quando recebi essa confirmação, prossegui com confiança. Terceiro, observamos na história de Gideão que ele não parou nos sinais, mas prosseguiu em obediência. Os sinais não eram um fim em si mesmos, eram meios para um fim, a obediência confiante a Deus. Depois de receber os sinais que buscava, Gideão reuniu seu exército, reduziu-o de 32.000 homens para apenas 300, de acordo com as instruções de Deus, garantindo que a vitória seria claramente de Deus e não do poder humano, e partiu para atacar o acampamento midianita. O resultado foi uma vitória milagrosa e a libertação de Israel. De forma semelhante em nossas próprias vidas, os sinais de Deus não são meras curiosidades espirituais para contemplar ou debater. São chamados à ação. Quando discernimos claramente a direção de Deus, devemos responder com obediência decidida. Mesmo quando o caminho parecer desafiador ou até impossível sob uma perspectiva humana. Agora, permitam-me compartilhar um caso de estudo de meu próprio ministério que ilustra esses princípios em ação. Em 1957, recebi um convite para realizar uma cruzada evangelística na cidade de Nova York. Naquela época, muitos consideravam Nova York uma das cidades mais difíceis para o evangelismo nos Estados Unidos. Havia uma atitude geral de indiferença ou até mesmo hostilidade em relação à mensagem do Evangelho, especialmente nos círculos intelectuais e de mídia que dominavam a cidade. Quando o convite chegou pela primeira vez, minha resposta inicial foi de dúvida, semelhante à de Gideão. Quem era eu para tentar levar o Evangelho à sofisticada Nova York? Eu vinha de um contexto rural na Carolina do Norte. Não tinha conexões significativas em Nova York, e muitos dos principais líderes cristãos da cidade eram céticos quanto ao nosso ministério evangelístico. Como Gideão, busquei sinais de confirmação de Deus. Não coloquei um velo literal, mas orei fervorosamente por uma direção clara. Se fôssemos a Nova York, queríamos ter a absoluta certeza de que era a vontade de Deus. O primeiro sinal veio através das Escrituras.
durante meu tempo devocional, senti-me fortemente direcionado a Jeremias 1, versículos 7 e 8, onde Deus diz a Jeremias: Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Senti que Deus falava comigo diretamente por meio dessa passagem, dizendo para eu não permitir que meus sentimentos de inadequação me impedissem de ir aonde Ele me enviava. O segundo sinal veio por meio de conselhos sábios. Quando consultei minha equipe e líderes cristãos maduros sobre o convite para Nova York, houve um consenso surpreendente. Até mesmo aqueles que inicialmente eram céticos começaram a sentir que essa era a direção de Deus. Essa concordância entre conselheiros piedosos foi uma confirmação significativa. O terceiro sinal veio por meio de circunstâncias providenciais. Exatamente quando estávamos considerando o convite, vários fatores críticos se alinharam de uma forma que só podia ser de Deus. O Madison Square Garden, o maior e mais prestigiado local da cidade, inesperadamente ficou disponível por um período prolongado. Um grupo de empresários cristãos se apresentou para fornecer o apoio financeiro inicial necessário. E vários líderes de igrejas importantes em Nova York, que antes haviam expressado reservas, agora ofereciam seu apoio. O sinal final e mais convincente foi aquela paz interior profunda de que falei anteriormente. Apesar dos enormes desafios logísticos e espirituais envolvidos, experimentei uma tranquilidade sobrenatural para prosseguir com a cruzada em Nova York. Isso era notável porque, humanamente falando, havia muitas razões para ficar ansioso. Com base nessas confirmações, seguimos em frente com a cruzada de Nova York, confiando não em nossa própria capacidade, mas na clara direção de Deus. O resultado superou tudo o que poderíamos ter imaginado. O que estava planejado originalmente como uma cruzada de 3 semanas se estendeu a 16 semanas devido à resposta maciça. Noite após noite, o Madison Square Garden ficava lotado, e milhares respondiam ao chamado do Evangelho. A cobertura da mídia, que inicialmente era cética ou até hostil, tornou-se mais respeitosa à medida que a cruzada prosseguia. Vidas foram transformadas, as igrejas foram revigoradas e o clima espiritual da cidade experimentou uma mudança notável. Compartilho essa história não para me glorificar ou glorificar nosso ministério, mas para ilustrar como Deus pode usar vários tipos de sinais para confirmar sua direção. Os sinais vieram por meio das Escrituras, de conselhos sábios, de circunstâncias providenciais e de paz interior. Todos apontaram na mesma direção, proporcionando uma confirmação clara da vontade de Deus. Essa experiência também ilustra outro princípio importante. Quando seguimos a direção confirmada de Deus, Ele faz muito mais do que poderíamos pedir ou pensar. Como Paulo escreveu em Efésios 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Agora, permitam-me oferecer alguns princípios práticos para aplicar essas verdades em sua própria vida diária. Como você pode discernir se algo é realmente um sinal de Deus? Primeiro, comece sempre com a palavra de Deus. A Bíblia é nossa autoridade fundamental e a régua pela qual todos os supostos sinais devem ser avaliados. Antes de buscar sinais externos, certifique-se de estar familiarizado com o que Deus já revelou em sua palavra. Por exemplo, se você está considerando um relacionamento romântico com alguém que não compartilha sua fé cristã, não precisa buscar um sinal especial de Deus sobre prosseguir ou não. 2 Coríntios 6, versículo 14, já responde a essa pergunta. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos.
A Bíblia já falou claramente, e nenhum sinal contrário pode anular a palavra de Deus. Por outro lado, quando você enfrenta decisões sobre as quais a Bíblia não fala especificamente, como qual emprego aceitar ou em que cidade morar, é aí que sinais adicionais podem ser valiosos para discernir a vontade específica de Deus para a sua vida. Segundo, ore por sabedoria. Tiago 1, versículo 5, nos promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Antes de tentar interpretar sinais, peça a Deus sabedoria para discernir corretamente. A oração não deve ser um último recurso quando estamos confusos sobre sinais. Deve ser nosso primeiro recurso. Através da oração persistente, frequentemente descobrimos que aquilo que inicialmente parecia confuso se torna mais claro. Ao longo de meu ministério, passei incontáveis horas em oração, especialmente antes de tomar decisões importantes. Às vezes, durante esses momentos de oração, Deus esclareceu meu pensamento de tal forma que o que parecia um sinal confuso, de repente fez sentido. Terceiro, examine cuidadosamente seus motivos. Por que você está buscando um sinal? É para confirmar o que já crê que Deus está dizendo? Ou você está procurando uma desculpa para fazer o que quer? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Nossos corações têm uma capacidade notável de se enganar. Como Jeremias 17, versículo 9, nos adverte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes vemos o que queremos ver, mesmo em supostos sinais de Deus. Quando estava considerando aceitar um convite para pregar em Las Vegas, no início da década de 1970, inicialmente resisti. Las Vegas, conhecida como a Cidade do Pecado, parecia um lugar improvável para uma cruzada evangelística. Mas quando examinei honestamente meus motivos para a resistência, reconheci que parte disso era o medo do que os outros pensariam. Poderia parecer que estávamos comprometendo nossa mensagem ao ir a um lugar tão associado ao jogo e ao entretenimento mundano. Depois que reconheci e me arrependi desses motivos impuros, pude ver com mais clareza os sinais que Deus estava dando. Portas abertas, apoio unânime de pastores locais e uma oportunidade sem precedentes de alcançar pessoas que normalmente não iriam a uma igreja. Quarto, busque conselho piedoso. Provérbios 11, versículo 14, nos diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Compartilhe o que você acredita que Deus está lhe dizendo, com cristãos maduros que conhecem a palavra e conhecem você. O conselho piedoso fornece uma verificação crucial da realidade contra nossas próprias interpretações potencialmente tendenciosas. Muitas vezes, os outros conseguem ver coisas que deixamos passar, tanto positivas quanto negativas. Ao longo de meu ministério, cerquei-me de conselheiros de confiança, homens e mulheres que não tinham medo de me dizer a verdade, mesmo quando era difícil ouvi-la. Em inúmeras ocasiões, esses conselheiros me ajudaram a discernir corretamente os sinais de Deus quando eu estava confuso ou hesitante. Quinto, avalie as circunstâncias à luz dos princípios bíblicos. As portas abertas e fechadas podem ser significativas, mas precisam ser interpretadas corretamente. Lembre-se de que nem toda oportunidade é necessariamente de Deus, e nem todo obstáculo é necessariamente um sinal para parar. Por exemplo, quando enfrentamos oposição política à nossa planejada cruzada em Seul, na Coreia, em 1973, alguns sugeriram que deveríamos cancelar. Argumentavam que as portas fechadas eram um sinal de que não era a vontade de Deus. Entretanto, ao avaliar a situação à luz de princípios bíblicos,
reconhecemos que a oposição muitas vezes vem quando Deus está fazendo uma obra poderosa. Marcos 16, versículo 15, nos ordena pregar o Evangelho a toda criatura, e não há exceções para situações politicamente difíceis. Prosseguimos, e mais de 1 milhão de pessoas compareceram ao culto final no Parque Ioído, um dos maiores encontros evangelísticos da história. Sexto, busque um padrão consistente de confirmação, não apenas um evento isolado. Um verdadeiro sinal de Deus normalmente será confirmado de várias maneiras, por meio das Escrituras, de conselhos piedosos, de circunstâncias de paz interior e talvez de outros meios. Quando todos esses sinais apontam na mesma direção, podemos prosseguir com mais confiança. É como triangular sua posição usando vários pontos de referência. Um único ponto de referência poderia levar você ao erro, mas quando vários pontos de referência confiáveis convergem, você pode ter mais certeza de onde está. Durante nosso ministério, testemunhei muitas ocasiões em que Deus forneceu esse tipo de confirmação múltipla. Por exemplo, antes de nossa histórica cruzada em Moscou, em 1992, recebemos confirmação através da abertura sobrenatural de portas políticas após décadas de fechamento, do Conselho Unânime de Líderes Cristãos, tanto na Rússia quanto internacionalmente, de passagens bíblicas que falavam de janelas de oportunidade divinas e de uma paz interior profunda, apesar dos enormes desafios logísticos e espirituais. Esse padrão consistente de confirmação nos deu confiança para prosseguir naquilo que se revelou um momento crucial para o Evangelho na Rússia. Sétimo, esteja disposto a esperar. Às vezes, Deus não fornece sinais claros imediatamente. Nesses momentos, a paciência é crucial. Isaías 30, versículo 18, nos lembra: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado, para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O silêncio de Deus pode ser tão significativo quanto seus sinais. Às vezes, Ele está trabalhando de maneiras que não podemos ver ou compreender imediatamente. Quando pela primeira vez consideramos ministrar na China nos anos 70 e 80, não havia sinais claros de como ou quando isso poderia ser possível. Durante anos, oramos e esperamos. Finalmente, em 1988, recebemos um convite para visitar a China. Embora não tenhamos tido a oportunidade de realizar uma cruzada evangelística completa, pudemos nos reunir com líderes governamentais e religiosos, estabelecer relacionamentos e semear sementes que continuam dando frutos até hoje. A paciência de esperar o sinal de Deus foi recompensada, ainda que de uma maneira diferente do que havíamos imaginado originalmente. Oitavo, mantenha o foco em Deus, não nos sinais. Os sinais são guias que nos ajudam a discernir a vontade de Deus, mas não são o destino em si. Ficar obcecado com sinais pode se tornar uma distração de nosso relacionamento primário com o próprio Deus. Jesus repreendeu a multidão que o seguia depois de ele ter alimentado 5.000 pessoas, dizendo: em verdade vos digo, vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. João 6, versículo 26. Eles estavam focados nas bênçãos materiais, a comida, em vez de no que os sinais indicavam sobre quem Jesus era. De modo semelhante, os sinais que Deus nos dá não servem para nossa curiosidade ou conveniência, mas para nos direcionar ao relacionamento mais profundo com Ele e à obediência maior à sua missão. Todo o meu ministério tem sido um testemunho dessa verdade. Os muitos sinais milagrosos que presenciei, desde a provisão sobrenatural até as transformações dramáticas de vidas, nunca foram o ponto central em si mesmos. Eles sempre foram indicadores da graça e do poder de Deus, nos conduzindo a um relacionamento mais profundo com Ele,
e a uma obediência mais completa à sua missão. Agora, o que acontece quando não há sinais claros? Essa é uma pergunta que muitos crentes enfrentam. Há momentos em que oramos por direção e parece não haver resposta clara de Deus. Não há sinais evidentes, não há paz interior definida, não há circunstâncias obviamente providenciais. O que fazemos então? Primeiro, reconheça que a ausência de um sinal específico não significa a ausência de Deus. Às vezes, Deus está trabalhando de maneiras que não conseguimos ver ou reconhecer de imediato. Como diz Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Uma das histórias mais profundas da Bíblia sobre isso é a de José. Durante seus anos na prisão no Egito, acusado falsamente, não havia sinais óbvios da presença ou do propósito de Deus. No entanto, Deus estava trabalhando o tempo todo, preparando José para um papel que salvaria muitas vidas, inclusive as de sua própria família. Segundo, quando não há sinais específicos, confie em princípios gerais das Escrituras e proceda com sabedoria. Às vezes, Deus espera que usemos a sabedoria que Ele nos deu. Não precisamos de um sinal especial para cada decisão. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esta passagem não promete sinais específicos para cada decisão, mas uma orientação geral enquanto confiamos no Senhor e o reconhecemos em tudo o que fazemos. Conheci muitos cristãos que ficam paralisados porque esperam um sinal dramático de Deus antes de tomar qualquer decisão. Mas às vezes, Deus já nos deu tudo de que precisamos: sua palavra, a sabedoria de conselheiros piedosos e o bom senso santificado pelo Espírito Santo. Por exemplo, quando eu estava decidindo quais universidades visitar durante nosso ministério estudantil, nem sempre recebi um sinal específico para cada campus. Em vez disso, usamos princípios sábios de mordomia e estratégia. Onde poderíamos alcançar o maior número de estudantes? Onde havíamos sido convidados? Onde tínhamos boas relações com igrejas locais que poderiam acompanhar os novos crentes? Terceiro, às vezes a ausência de sinais é um convite para darmos um passo de fé. Hebreus 11, versículo 6, nos lembra que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Em certos momentos, Deus quer que avancemos, confiando apenas em sua palavra e em suas promessas, não em sinais visíveis. Abraão é nosso grande exemplo disso. Deus lhe disse que deixasse sua terra natal e fosse a um lugar que ele ainda lhe mostraria. Não lhe deu um mapa detalhado de antemão, nem uma série de sinais para cada etapa da jornada. Em vez disso, Abraão teve de dar um passo de fé, confiando no caráter e nas promessas de Deus. Meu próprio ministério começou com um passo de fé semelhante. Quando senti o chamado para a evangelização em tempo integral, não tinha garantias de como as coisas se desenrolariam. Não tive sinais claros de que um dia eu pregaria para grandes multidões ao redor do mundo. Simplesmente dei um passo de fé baseado no chamado de Deus, confiando que Ele proveria e dirigiria cada passo do caminho. Quarto, quando não há sinais claros, mantenha uma atitude de oração e vigilância. Colossenses 4, versículo 2, nos exorta: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Enquanto continuamos orando, mantendo-nos alertas e agradecidos, Deus muitas vezes esclarece sua direção ao longo do tempo. Isso não significa que devamos ficar imóveis até que um sinal apareça. Significa que avançamos com prudência e oração, permanecendo abertos à possibilidade de Deus nos redirecionar, se necessário. Lembro-me de quando estávamos planejando nossa primeira visita à Índia, em 1956. Inicialmente,
Não tínhamos sinais claros sobre onde, exatamente, deveríamos ministrar naquele vasto país. Começamos por Mumbai, então Bombaim, simplesmente porque era um ponto de entrada principal. À medida que avançávamos, orando e permanecendo abertos à direção de Deus, as portas começaram a se abrir em diferentes cidades e conseguimos discernir mais claramente para onde Deus queria que fôssemos em seguida. Quinto e último, reconheça que às vezes Deus nos dá liberdade para escolher entre várias boas opções. Nem sempre há um único plano perfeito de Deus para cada detalhe de nossas vidas. Em certas ocasiões, Deus estabelece diretrizes gerais por meio de sua palavra, mas dentro desses limites, nos dá liberdade para escolher com base em nossas próprias preferências e discernimento. O apóstolo Paulo exemplificou isso em 1 de Coríntios 7, onde, ao falar sobre casamento, reconheceu que em alguns assuntos estava expressando sua opinião, não um mandato divino. Havia liberdade para que os crentes escolhessem caminhos diferentes, desde que todos estivessem dentro dos limites da fidelidade a Cristo. Em meu próprio ministério, muitas vezes tivemos de escolher entre vários convites válidos para cruzadas evangelísticas. Todas eram oportunidades legítimas de proclamar o Evangelho, e nem sempre havia um sinal claro de que uma fosse a vontade perfeita de Deus acima das outras. Nesses momentos, depois de oração e conselho, tomávamos decisões baseadas em fatores como o alcance potencial, a preparação local e a direção providencial. Permitam-me resumir esses princípios fundamentais para discernir os sinais de Deus com uma ilustração que considero útil. Imaginem que vocês estão planejando uma viagem para uma cidade distante. Para chegar lá em segurança, vocês precisariam de várias coisas: um mapa confiável, uma bússola que aponte para o norte, placas ao longo da estrada, conselhos daqueles que já viajaram antes e talvez até mesmo um guia que conheça o território. Em nossa jornada espiritual, a Bíblia é nosso mapa infalível. Ela mostra os limites do território, os perigos a evitar e a direção geral da viagem. O Espírito Santo é nossa bússola interna, dando-nos paz ou inquietação sobre certos caminhos. As placas ao longo da estrada são os vários sinais que Deus nos dá por meio de circunstâncias, portas abertas e fechadas, e às vezes até intervenções mais dramáticas. Os viajantes experientes que nos aconselham são esses conselheiros piedosos que já caminharam com Deus e podem oferecer sabedoria baseada em sua experiência. E por fim, nosso guia é o próprio Jesus, que disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14, versículo 6. Não caminhamos sozinhos. O bom pastor vai adiante de nós, guiando-nos a águas tranquilas e por veredas de justiça. Assim como em uma viagem real, às vezes o caminho é claro, com placas visíveis e direções precisas. Em outras ocasiões, podemos nos encontrar em território desconhecido, onde os sinais não são tão evidentes, e devemos confiar mais em nosso mapa, em nossa bússola e em nosso guia. Permitam-me concluir com uma história que ilustra de forma poderosa como Deus nos guia por meio de sinais, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Durante a Segunda Guerra Mundial, um capelão militar servia com as tropas aliadas que avançavam pela França. Certa noite, ele se viu separado de sua unidade em território desconhecido. A noite se aproximava e ele temia ficar preso atrás das linhas inimigas ao anoitecer. Enquanto procurava desesperadamente o caminho de volta para sua unidade, chegou a uma encruzilhada sem placas. Não fazia ideia de qual caminho tomar. Temendo escolher o caminho errado, parou para orar, pedindo a Deus um sinal, alguma indicação de qual direção seguir. Enquanto estava ali de olhos fechados em oração, ouviu ao longe um som musical muito suave. Abrindo os olhos, ouviu com mais atenção. Era o som de um hino, quase inaudível na distância.
seguindo aquele som, finalmente chegou a um pequeno edifício onde um grupo de cristãos franceses estava tendo um culto de adoração. Essas pessoas lhe deram abrigo durante a noite e, na manhã seguinte, o ajudaram a encontrar o caminho de volta às linhas aliadas. O que pareceu uma simples coincidência, ouvir música de hino naquele momento crítico, foi, para esse capelão, um sinal claro da direção de Deus. Essa história me lembra de uma das minhas favoritas na Bíblia, quando os magos seguiram a estrela que os levou a Jesus. Mateus 2, versículo 10 diz: "E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo." O sinal os encheu de alegria, porque sabiam que os estava guiando ao rei recém-nascido. Os verdadeiros sinais de Deus produzem esse efeito em nós. Dão-nos clareza, propósito e alegria enquanto seguimos sua direção. Confirmam que não estamos sozinhos em nossa jornada, mas somos guiados por um Pai amoroso, que conhece o caminho à frente. Assim, enquanto você considera os possíveis sinais em sua própria vida, permita-me encorajá-lo com estas palavras de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus promete dirigir nossos passos se confiarmos nele plenamente. Os sinais são apenas uma das muitas formas pelas quais ele faz isso. Às vezes, os sinais serão claros e dramáticos, como a coluna de fogo que guiava os israelitas. Em outras ocasiões, sua direção será mais sutil, como aquele sussurro suave que Elias ouviu. Mas seja por meio de sinais claros ou de uma fé simples, podemos ter certeza de que Deus está conosco, guiando-nos conforme seu propósito. Como Davi escreveu no Salmo 32, versículo 8: "Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos." Minha oração, para cada um de vocês, é que desenvolvam um discernimento cada vez mais sensível aos sinais de Deus em suas vidas, que reconheçam a voz dele acima de todas as outras e que tenham a coragem de seguir sua direção para onde quer que os leve. E lembrem-se, o objetivo não é simplesmente discernir sinais. O objetivo é conhecer o próprio Deus de forma mais íntima. Os sinais são apenas indicadores que apontam para um relacionamento mais profundo com aquele que nos criou, que nos redimiu e que nos conduz ao lar. Uma última reflexão. Ao longo de meu ministério, vi milhares, até milhões, responderem ao chamado do Evangelho. Cada uma dessas decisões começou com um sinal, a obra do Espírito Santo em seus corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Talvez hoje, enquanto você ouve estas palavras, esteja sentindo essa obra do Espírito em seu próprio coração. Essa inquietação, esse puxão em direção a Deus, essa consciência de sua necessidade espiritual, tudo isso são sinais de que Deus o está chamando a um relacionamento com Ele. A resposta mais importante que você pode dar a qualquer sinal de Deus é responder ao convite de receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Como diz João 1, versículo 12: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome." Se você nunca deu esse passo, por que não fazê-lo agora mesmo? Essa decisão será o início de uma vida de caminhada com Deus, aprendendo a reconhecer seus sinais e a seguir sua direção dia após dia. Para aqueles que já conhecem a Cristo, minha exortação é simplesmente esta: continuem buscando os sinais de Deus em suas vidas, mas lembrem-se de que os sinais não são o destino. São apenas indicadores ao longo do caminho, enquanto seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como Paulo escreveu aos Filipenses: "Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo." Filipenses 1, versículo 6. Deus
que iniciou sua jornada de fé, continuará a guiá-lo através dos sinais e além dos sinais, até que finalmente você chegue em casa. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.